As crianças de hoje em dia realmente precisam ser muito bem orientadas, não é? Eu sei que existe uma coisa curiosa, muito grande realmente na decadência moral da nossa sociedade e em todos os sentidos dela, em todos os aspectos dela. E é claro que essa decadência moral, ela pode levar, infelizmente, os nossos filhos a lentamente ir se declinando também moralmente. E alguns, né, algumas pessoas, o outro se tornou imoral muito rapidamente. É preciso ter freios morais e é preciso tomar cuidado para frear a imoralidade, sem dúvida alguma, mas a decadência moral acontecendo ou rapidamente ou lentamente, não importa, quando ela acontece, realmente é ruim para todo mundo. Então a gente tem que começar com os nossos filhos, orientando, com os nossos filhos dentro de casa, falando a eles: olha, ouvintes, eu sou pai, eu sei que mesmo falando aos filhos não é brincadeira não. Não é brincadeira não, a gente tem tribulações criando os filhos da gente, não é verdade? Claro que a partir do momento que ele alcança a condição de tomar as suas próprias decisões, é ele quem está no vale da decisão já, né? Aí a vida deles será pautada pelo que eles decidirem. Eu sempre digo que a nossa vida é a soma das nossas decisões. Mas enquanto a criança é criança, a gente tem que ensinar a criança o caminho que deve andar. E eu sei que isso passa por muitas coisas. Nós temos tantas coisas que parece que não tem nenhum tipo de problema, não afeta em nada os nossos filhos, mas acabam afetando. Por exemplo, as músicas que os nossos filhos estão ouvindo hoje em tudo enquanto é lugar. Pode se ouvir na internet, tem iPad, como é que fala? iPod, tem, enfim, tá assim, não é bem gratuito o negócio. As músicas de hoje, eu diria que Elvis Presley, os Beatles, se eles ouvissem as músicas de hoje, eles ficariam corados de vergonha. Dá a sensação que eram meros amadores, até mesmo aqueles roqueiros mais pesados da antiguidade, né? Chuck Berry, essa pessoa. Acho que seriam assim, ficariam envergonhados ao verificarem as músicas que são tocadas hoje. É a música que ensina a sensualizar, é a música que ensina gestos sexuais para crianças. São as famosas músicas das boquinhas das garrafas. E daí para frente. Isso eu não quero falar dos funks, não quero falar dos músicas que fazem protestos, e quando os protestos ficavam apenas nos protestos, mas às vezes essas músicas passam por adquirir riquezas o mais rápido possível, por ser ricos demais, por ostentar, e sem falar também na apelação sexual, não é? Então, através da música, se você não prestar atenção, os seus filhos, os nossos filhos, vão passar a viver uma verdadeira crise de rebeldia moral. Como parte até, eu diria, normal do crescimento pela questão cultural dos tempos em que nós estamos vivendo. É preciso começar a se preocupar com seu filho antes que eles se rebelem. Ou seu filho, né, antes que ele se rebele. E eu tenho certeza que mesmo na igreja, né? Mesmo na igreja, nós temos aí, infelizmente, eu não aceito, mas eu digo nós porque acabamos, todos nós vemos alguma coisa, mesmo sentindo-nos impotentes para frear tudo, mas nós temos visto quanto a igreja tem sido sugestionada pela cultura do mundo presente, né? Até muito mais do que a própria palavra de Deus. É inacreditável como nós vemos a rebelião tomando conta dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos. E se nós tirarmos um momentinho da nossa Bíblia e começarmos a buscar em sua concordância, por exemplo, a palavra adolescente. Tente a palavra adolescência, pesquise por lacuna entre gerações. Veja se você consegue encontrar cultura jovem. Nem as palavras, nem os conceitos estão aí. Elas não são categorias bíblicas. Infelizmente, elementos destrutivos estão se tornando comuns dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, trazendo para nós sugestões. E às vezes o que nós vemos é os nossos filhos, os nossos jovens, fazendo tanta coisa errada por sugestão da cultura atual. E às vezes a gente não fala nada. Ou às vezes a gente vê e não sabemos que atitude tomar, ou a atitude certa a tomar. Mas é preciso falar, é preciso orientar, ensinar e reprimir. Mas reprimir não é o suficiente. Não é o suficiente. E
É evidente que não foi a permissividade que colocou dentro dos nossos filhos, dentro da nossa igreja, toda essa confusão do mundo atual. Porque a gente nunca permitiu. A gente sempre procurou coibir, reprimir, mas mesmo não havendo a permissividade, os problemas estão aí. E nós não podemos empurrar os problemas com a barriga dizendo que eles não estão existindo. A questão aqui é profunda. Será que nós não estamos lidando de forma correta com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos jovens? Ou será que para nós o certo seria simplesmente não admitir a existência da juventude, põe a juventude para lá, quando deixar de ser juventude volta para cá? Não, não. A Bíblia reconhece com alegria a realidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? E também dos adultos, é claro. Agora, a Bíblia Sagrada em nenhum lugar afirma a existência de uma cultura jovem, porque em toda ela somos encorajados a abraçar uma cultura diferente. Ou seja, nós devemos abraçar a cultura do reino de Deus e nada mais do que a cultura do reino de Deus. Eu estou dizendo cultura para dar aquela sensação de que nós estamos pelo menos nos equiparando às questões das culturas que estamos vendo invadir os nossos filhos, as nossas casas e as nossas igrejas. Nós devemos criar e exortar os nossos filhos na instrução e admoestação do Senhor, é o que Paulo fala na sua carta aos Efésios. Instrução, ela nos comunica a noção de cultura. Inclui convicções compartilhadas, linguagem compartilhadas, hábitos do coração compartilhados. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens têm que criar uma identidade diferenciada, essa identidade embasada nos ensinamentos da palavra de Deus, cristã, essa identidade. A nossa juventude tem que deixar, os nossos filhos têm que deixar de nos ver como pais rabugentos, como pastores rabugentos. Não, mas tem de nos ver como homens de Deus que têm um amor profundo pelas almas deles e querem evitar que eles caiam em poços. E quantos têm caído nesses poços e não têm conseguido sair? Senhores pais, senhores pastores, nos ajudem a criarmos os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. É preciso estar olhando exatamente o que é que a internet, que a computador, as coisas relativas à internet, computador, jogos, joguinhos, músicas. É preciso entender o que essas coisas estão trazendo, desvirtuando de repente o seu filho, que é tão bom filho, mas espiritualmente está se distanciando de Deus. É preciso educar, é preciso falar, é preciso quebrar esse ciclo de decadência moral. É impressionante como os nossos filhos, como os nossos jovens, como as nossas crianças são influenciadas pelo presente século, sendo sensualizadas até fora de tempo, eu diria. Não que exista um tempo para sensualismo, não. Eu estou dizendo de uma tenra idade, de uma idade que não havia nenhuma razão nem para pensar. Nossos jovens, prematuramente vivendo aqueles namoricos que nós sabemos onde é que vai terminar. Senhores pais, não se esqueçam que o aprendizado começa em casa. Sejam participativos. Ensine os vossos filhos. Mostrem eles a verdade de Deus e a tão famigerada e mentirosa cultura. Que ela seja usufruída apenas daquilo que possa trazer benefícios. Agora, é a velha história do saco furado. O que não presta, coloca-se no saco furado e deixa para trás. Deus ama você, jovem. Deus ama você, adolescente. Senhor Pai, Deus ama você e Deus ama os seus filhos. Então vamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que possamos um dia nos alegrar em ver os nossos filhos na presença de Deus.